Fala galera, vamos lá. Chegamos então na questão de número 6 aqui da nossa prova de técnico de manutenção elétrica, né? SES Gran Rio fez essa prova aqui no ano de 2010 para o concurso da Petrobras. Então vamos lá desenvolver a questão. Aqui diz o seguinte, que na verdade não diz nada, né? É um enunciado bem enxuto. A gente simplesmente vê um circuito aqui. Nós temos aqui um resistor, nós temos aqui dois indutores, tá? Temos aqui L1 e L2 e temos aqui um capacitor, tá? Capacitor, vamos chamar esse capacitor de C1, né? R1, C1. E temos um circuito RLC e temos uma fonte de corrente alternada, tá? E aí vamos ver o que o enunciado vai nos pedir. Com relação à corrente de linha I e ao fator de potência FP do circuito acima, afirma-se que... Então, o que a gente precisa identificar? Qual que é o valor da corrente? Que corrente? Essa corrente aqui, tá? A corrente que a fonte vai fornecer para o circuito. E qual que é o fator de potência que a gente vai identificar nesse circuito aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá desenvolver. Primeira coisa que a gente precisa observar. Nós temos aqui dois indutores em paralelo, tá? Se temos dois indutores em paralelo, a associação de indutores, ela funciona da mesma forma que a associação de resistores, tá? O capacitor ele vai funcionar de forma inversa. Então, se temos dois indutores em paralelo, então a indutância equivalente desses dois é a mesma coisa que a indutância dividido por 2, tá? Se a gente fizer aquela associação em paralelo aqui, que ó, L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2, vai ser a mesma coisa que pegar o valor de uma indutância e dividir por 2. Por quê? Porque elas são iguais. E já de cara, eu adianto que essa questão teve um probleminha aqui, ó, na grafia, tá? Aqui nós identificamos o LA, o indutor A, como 2 sobre π milifaraday. Faraday é a grandeza de unidade da capacitância e não da indutância. E aqui do outro lado está correto, tá? Está falando aqui 2 sobre π milihenry, né? E Henry é a unidade de medida da indutância, então está correto. Então, de cara, você já vê que essa questão teve um problema aqui de grafia, né? Então, vamos desenvolver quanto que vai ser aqui a nossa indutância equivalente. Então, a gente vai ter 2 sobre π milihenry dividido para 2, né? Então, se a gente pegar esse valor aqui e dividir para 2, então a gente vai multiplicar aqui por 1 sobre 2. Então, vai ser igual, então a gente tem uma indutância equivalente aqui, igual a 1 sobre π milihenry. Tá? Isso aqui é 1, tá? 1 sobre π milihenry. Então, eu vou redesenhar esse circuito aqui para a gente desenvolver. Então, temos aqui a fonte de corrente alternada, temos aqui o nosso resistor, temos aqui o nosso indutor e temos aqui o nosso capacitor. Então, agora a gente precisa identificar quais são os valores das reatâncias indutivas e reatâncias capacitivas desse circuito. Tá? Então, a gente vai calcular aqui, então, agora o XL, que é igual a J ômega L. Vamos calcular logo esse XL aqui, tá? Então, vai ficar J. O que é o ômega? O ômega é 2πf vezes 2 vezes π vezes f vezes L, que é a indutância, tá? Então, quanto que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser igual a J vezes 2 vezes π vezes a frequência. E olha só quanto que é a frequência. Esse circuito tem uma frequência de 1 kHz, ou seja, 1 vezes 10 elevado à terceira, vezes a indutância, que nesse caso aqui é 1 sobre π vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então, esse XL aqui ele vai ser igual, vamos calcular aqui, o π ele vai se cancelar com esse π aqui. Nós temos aqui um 10 elevado à terceira e um 10 elevado a menos 3, ele também vai acabar se cancelando aqui, e sobrou J2, tá? J. Voltando aqui, vamos calcular aqui o nosso XC. XC ele vai ser igual a menos J dividido para ômega, tá? Já vou colocar aqui quanto que vai ser o ômega, que é 2 vezes π vezes 1000, que ou seja, 10 elevado à terceira, vezes a nossa capacitância. Quanto que é a capacitância? Nesse caso aqui é 1 sobre 12 π vezes 10 elevado a menos 3. Tá? E quanto que vai ser o valor dessa capacitância? O π vai se cancelar com π, o 10 à terceira se cancela com 10 a menos 3, então sobrou
2 dividido para 12, que é igual a 1/6, tá? Então vai ficar menos j sobre 1 sobre 6. Isso aqui repete o primeiro, menos j, e aí você vai multiplicar pelo inverso do segundo, vezes 6 sobre 1, que é igual a menos 6j, ou menos j6, né? Acho que eu fiz errado aqui. Menos j6. Então temos já aqui a reatância, a reatância, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Então agora a gente pode desenhar o circuito aqui em termos de suas impedâncias. Eu vou até capacitor. Então aqui nós temos um resistor de 30 ohms. Aqui nós temos uma reatância indutiva de J2 ohms e aqui uma reatância capacitiva de menos J6 ohms, tá? E como entendemos bem, uma vez que nós temos agora impedâncias, a gente consegue associar essas impedâncias, tá? Então, quanto que vai ficar essa impedância aqui? Essa impedância, ela será igual à parte real 30, parte imaginária mais 2 menos 6, isso aqui vai ser igual a menos J4 ohms. Então, essa é a nossa impedância, tá, pessoal? Identificamos a impedância, identificamos as reatâncias da resistência, então agora a gente tem o valor da impedância do circuito, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa agora? Corrente e fator de potência. Quanto que vai ser a nossa corrente? A nossa corrente elétrica, aqui, ó, aqui, ó. Então agora chegamos aqui na nossa corrente elétrica. A nossa corrente, ela será igual ao módulo da tensão dividido pela minha impedância. Porém, como esse módulo da tensão aqui ele vai estar em formato polar, nós temos um 30 aqui, essa minha impedância ela precisa estar em módulo, né? Ela precisa estar em formato polar. Ou seja, eu preciso de um módulo dessa impedância. Quanto que é o módulo da impedância? O módulo da impedância ele vai ser igual a raiz de 30 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, o módulo da minha impedância, pessoal, eu já calculei aqui, tá? Para ficar mais rápido, eu já fiz esse cálculo aqui. Então, se você fizer aqui, vai dar 916, e a raiz de 916, ele será igual a 30,26, tá? Então, aqui é onde a gente começa a ver um problema na questão, que ele nos deu um número bem quebrado aqui, que para fazer esse cálculo aqui de módulo, né, a gente teria um pouquinho de trabalho na hora de uma prova, tá? Então, é 30,26. Então, eu vou dividir 30 por 30,26. E esse meu valor de corrente, ele será igual a 0, vou até deixar de amarelo mesmo, né? 0,991 ampere, né? Ou seja, vai ser algo muito próximo de 1 ampere, tá? Como nós temos aqui aquele triângulo da impedância, tá? Vou desenhar aqui no cantinho. O que acontece com o triângulo da impedância? Nós temos aqui a resistência, nós temos aqui o nosso Jx e nós temos aqui o módulo de Z. E aqui nós temos um ângulozinho aqui, que ele é a fase da impedância, tá? Nós temos aqui um cosseno de φ aqui. E o que vai acontecer? Como a gente vê que essa parte resistiva é 30, essa parte resistiva é 30, e essa parte aqui, o módulo dessa resistência, ele vai ser 30, alguma coisa, é porque o nosso Jx ele é muito pequenininho. O nosso Jx ele é 4. Nós temos 30 de resistência e apenas 4. Ou seja, o que vai variar no meu módulo da resistência é muito pequeno. Então, praticamente é uma questão que nós aproximaríamos esse módulo aqui por 30, tá? E o fator de potência ficar muito próximo de 1, tá? A gente vai aproximar de 30 e ficar muito próximo de 1. Então, o que aconteceu na realidade com a questão? A questão, ela tem aqui uma corrente de 0,991 e o fator de potência também será 0,99. O fator de potência desse problema é 0,99. Então, quando a gente olha para as alternativas, nós não temos nenhuma que corresponde a essa alternativa, e fator de potência 1 nós teremos na alternativa letra A e na alternativa letra C, porém o fator de potência não é 1. Tá? Então, o que aconteceu com essa questão? Quando nós olhamos aqui para o nosso gabarito, é a questão de número 6. Né? Questão de número 6,
a gente olha para o nosso gabarito aqui, ó. Questão de número 6, ele deu a letra D. O que é a letra D aqui? Questão de número 6 é a letra D. Letra D ele deu como 6 amperes 0,6. Porém, não é isso. Mas eu procurei o gabarito definitivo e eu vi que eles não corrigiram o gabarito. Eles colocaram um anexo aqui, ó. E nesse anexo nós temos as questões que foram anuladas. E a questão de número 6 aqui, ela é uma questão que foi anulada, tá, pessoal? Então a questão de número 6, ela foi anulada dessa prova, tá? Eu havia já trabalhado a questão, tentado entender, mas não é que ela seja um desperdício, porque pela questão a gente consegue trabalhar essa associação de indutores, a gente consegue trabalhar aqui essa corrente que sai da fonte e a gente identifica que a questão ela foi errada, tá? Essa questão ela teve um problema de grafia em algum ponto aí, que eu não sei exatamente onde é que foi, mas a resposta correta seria a corrente ela é igual a 0,99 amperes e o nosso fator de potência é igual a 0,99. E nós não temos dentre as alternativas essa resposta, tá, pessoal? Então é isso aí, mais uma questão aí de circuitos, dessa vez circuitos em corrente alternada. E uma coisa que eu tenho percebido, pessoal, é que essa prova de técnico, essa prova para técnico de manutenção elétrica de 2010, ela tá muito difícil, pessoal. Ela tá muito difícil. E ela tá no nível de uma prova de engenharia difícil. Tá? Então, assim, eles pegaram bem pesado nessa prova de 2010. Não sei se talvez eles nem conseguiram preencher as vagas que tinham e acabaram depois trabalhando provas que fossem um pouco mais simples, porque essa aqui foi bem pesada. Pessoal, é isso aí. Se inscreva no canal, ative as notificações, bons estudos e até a próxima.